partir de agora, programa O Despertar do Ser Integral, com Kátia Flock. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Despertar do Ser Integral, onde eu, Kátia Flock, represento nesse programa o Instituto Alfa do Bem, onde fazemos atendimentos a crianças e adolescentes. Sejam todos muito bem-vindos, que o tema hoje é Deus, o nosso Pai. Vamos entender o que nós temos para aprender sobre Deus, nosso Pai. Paulo, numa carta aos Coríntios, dizia assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele nos criou e Ele é o nosso Pai amoroso. Então, Ele nos abençoa a todos os dias, a todos os dias. Para Deus não há eleitos. O reino dos céus é uma conquista comum a todos que cultivarem o amor. Por quê? Porque Deus é amor. Por que que Ele enviou Jesus para esse planeta? Para nos auxiliar a vivenciar o amor. Tinha que ter um ser com um corpo para poder nos ensinar todo o processo de amar. Porque se Deus é amor, tudo que Ele criou tem amor. O planeta foi criado pelo amor, a água doce, a água salgada, o sol, a lua, o céu, as estrelas, os animais, tudo foi criado pelo amor de Deus. E nós precisamos aprender a confiar. O que quer dizer confiar? Fiar é uma costura, onde eu dou um ponto e Deus dá outro ponto. Fiar, confiar. Então eu fio com alguém. Deus faz a parte dele, eu faço a minha. Deus faz a parte dele, eu faço a minha. Então, nós precisamos aprender a entender Deus, que é amor. Se nós somos filhos de Deus, nós temos o amor inserido em nosso âmago. E é por isso que nós estamos aqui para aprender como crer, como confiar, como ter fé em Deus. E nós estamos aprendendo os ensinamentos de Jesus nesta doutrina maravilhosa que é a nossa doutrina espírita. Estamos aqui para como é que há essa separação para aqueles que vão para o reino dos céus. Se para Deus não há eleitos, então o que acontece quando nós nos colocamos num papel ainda inadequado que nos separa do bem? O que acontece? Nós temos chances, nós podemos nos reabilitar, nós podemos alterar a nossa visão de bem, mesmo ainda estando no caminho do mal. Então, nós todos vamos aprender a subir alguns degraus e entender que Deus, Ele nos auxilia a partir do momento em que nós temos a intenção do bem. Talvez nem tenhamos ainda colocado em prática, mas só de nós termos a intenção de praticar o bem, nós já estamos com o bem e nós, então, vamos ser auxiliados. O julgamento, qualquer tipo de julgamento, é um naufrágio da compreensão. Ou seja, se você julgar-se o tempo todo ou se cancelar, no sentido assim, poxa, eu sou uma pessoa que só faço coisas erradas, se subjugar, você vai ficar estacionada numa consciência negativa. Então, nós precisamos, pelo amor de Deus, sobre nós, sobre o planeta, sobre tudo que ele criou, nós precisamos aprender a alterar a visão efêmera para a visão de vida eterna. Sabe aquela visão mais superficial das coisas?
para uma visão mais profunda das coisas. E todos nós hoje já temos essa condição de reavaliar, né? Porque na vida, os estados, eles são bem relativos. Tudo existe entre o bem e o mal, entre o natural e o não natural, o normal e o anormal, a moral e a imoral. O que nós precisamos fazer é aprender a desenvolver uma nova consciência ligada à soberania da vida superior. E o que significa desenvolver uma nova consciência? Começar a reorganizar o nosso conhecimento sobre Deus, principalmente. Porque cada indivíduo traz consigo mesmo uma experiência única e particular. E isso faz com que Deus nos dê oportunidades diversas. Todos temos oportunidade de nos reerguermos e de nos habilitarmos ao bem, porque Deus tem por nós muito amor e espera que tenhamos amor por Ele e pelo próximo. Deus conta com o nosso trabalho, não importa quanto de trabalho nós vamos efetivar nesta vida, mas como nós vamos efetivar cada trabalho que nos colocamos a praticar. Não é a quantidade de trabalho, mas a qualidade de trabalho que nós vamos praticar. Nós estamos fazendo aquilo que nós elegemos fazer nesta vida com amor ou estamos fazendo por fazer? Se nós estivermos fazendo por fazer, estamos inadequados, estamos errados. Então nós temos que nos corrigir. Se Deus tem amor por todos nós e nos dá uma condição de vivermos essa prática de amor a tudo que nos rodeia, então nós estamos num processo de aprendizado, como se esse planeta fosse realmente uma verdadeira universidade, uma escola, um lugar onde estamos ali para aprender, inicialmente, a perceber as nossas qualidades, as nossas não qualidades, e que nós temos uma consciência, que nela transita situações diversas, e é através dela que nós vamos aprendendo. E esse aprendizado vai nos levar à consciência de uma maturidade existencial. Por isso que todos estamos aqui. Uma consciência, ela vai se construindo gradativamente entre a dor, entre a alegria, entre os prazeres, entre os sofrimentos. Para desenvolver uma consciência madura, nós não podemos descartar nenhum tipo de dor, porque é a dor que nos impulsiona a tomar uma atitude para sair daquele processo. Se você sente dor, você se movimenta, né, para sair daquele processo. Se você não sente dor, você se estagna. Por isso que nós dizemos, não que tenhamos que sofrer sempre, não é isso, mas qualquer processo de dor vai nos levar a uma nova consciência de vida. Qualquer processo de dor vai fazer com que a nossa consciência se dinamize, ela fique mais dinâmica, ela fique mais aberta para entendermos a real finalidade da vida. A única coisa que nos pertence é a consciência. Nós vamos desencarnar, ou seja, perder o corpo físico, mas nós não perdemos a consciência. Porque a consciência é aquilo que acompanha o espírito. Então, nós vamos por aí, só de analisar até aqui o que foi falado, nós já devemos reconhecer Deus como nosso verdadeiro amor, a nossa plenitude, o absoluto, o onipotente. Se nós somos filhos deste Deus, nós precisamos aprender a confiar.
Nós precisamos aprender a colocar nas mãos desse Deus a nossa vida, os nossos problemas, as nossas dificuldades, tudo que nós estivermos passando, inclusive as nossas alegrias também. Nós não podemos pensar em Deus só nos momentos de dor. Não, nós precisamos pensar em Deus nos nossos momentos de prazer, de desprazer, de alegria, de dor. Amar a vida é amar o processo pelo qual a vida flui e não querer se deter diante dos acontecimentos. O que significa isso? Nós temos que aprender a amar o processo da vida, o dia a dia, as questões que vivemos no dia a dia, e não nos determos a um fato em si que está nos despertando uma dor, um sofrimento. Precisamos nos desapegar dos fatos, mas ficarmos com a experiência, por mais dolorosa que seja. A experiência, o que você aprendeu dessa situação que você está vivendo? O que essa situação está te fortalecendo internamente? Porque, na verdade, nós não perdemos nada e ninguém com a morte. Porque a morte, ela vai validar as coisas eternas. Nós poderemos perder as coisas materiais, mas tudo que tem vida preexistirá. Tudo vai continuar. O nosso corpo físico nós perdemos com a mente, mas a nossa consciência ela vai continuar. E as experiências adquiridas então nem se fala, nos fortalece e vai conosco. Os os animais são os anjos de quatro patas, ou de duas patas, se for um passarinho, ou com asas, se for um pássaro que voa, ou um peixe, se estiver lá nadando na água. Um coelhinho que está pulando lá, que é veloz. Cada um dentro do seu habitat. Ali ele vai ser um ser representando o amor de Deus. E ele tem uma grande função. Ele tem uma grande função ali. Iluminar os nossos olhos. E a cada espécie diferente, um cavalo, uma vaquinha, um bode, um coelho, uma galinha, seja lá o animal que for, ele tem a função divina dentro de si. E nós temos que aprender a respeitar. E nós temos que entender que eles também não acabam, que eles pré-existem à vida do corpo físico. Então, tudo isso para entendermos que esse desenvolver de consciência nos leva a situações muitas vezes agradáveis e outras nem tanto. E quando acontece aquelas situações não tão agradáveis, esta situação ela vai nos tirar do conforto, ela vai nos tirar da estagnação, vai interromper um fluxo de vida ali para pensarmos, para pensarmos. Então, a zona de conforto, ela, quando nós passamos por ela, nós vamos percebendo que nós não queremos sair mais. E quando vem as dificuldades faz com que nós tenhamos ímpeto de levantar daquela situação e tomar uma atitude. Então, na vida, no mundo, tudo é dual. Tem o bem, que é o prazer e as alegrias, e tem o mal, que é o desprazer e os sofrimentos. Então, nós precisamos entender que todas as adversidades nos propulsionam a um degrau de consciência diferente. A nova consciência são os obstáculos que vão nos levar à Terra.
porque os obstáculos sempre vão nos tornar criativos e capazes de subir cada degrau de uma forma diferente. Nós vamos ter um esforço para subir cada degrau para sair das dificuldades ou obstáculos. As provas da nossa vida, elas sempre vão nos fortalecer, sempre, sempre. E principalmente quando nós acreditamos que Deus é Pai e amor e não nos coloca numa situação para sofrermos e sucumbirmos. Isso jamais. Se nós entramos em qualquer situação de obstáculo, de dor, de provas, é porque Ele quer muito que nós saiamos de uma situação e continuemos a subir esses degraus até atingir realmente onde nós precisamos, que é uma consciência mais ampla do que a anterior. As provas da vida sempre irão nos fortalecer. E as provas geralmente são as dificuldades, são os obstáculos. E nós sabemos que sem esses obstáculos, nós não vamos sentir nenhum estímulo para nos esforçarmos. Se tudo está bom ou está bem, nós permanecemos iguais. Ah, tá tudo bem, então vamos só continuar, né? É, tem um certo ditado de velejador que diz assim, que o bom velejador, ele só percebe que é bom numa tempestade. Por quê? Porque quando se veleja num, num mar com tranquilidade, onde os ventos são tranquilos, dá para fazer os bordos, dá para virar as velas, dá para ir navegando com tranquilidade, maravilha. Agora, quando vem o vento forte, aí sim nós vamos provar realmente se somos velejadores ou não. Ou se aparece um temporal, é um desafio. Aquilo que nós aprendemos, nós vamos ter que colocar em prática para manter o barco sobre as águas, sem entrar na deriva ou afundar esse barco. Então, em todas as profissões, em todas os esportes, tudo que nós formos fazer, sempre nós vamos encontrar situações de desafios. As crianças nas escolas vão encontrar desafios. Às vezes, a professora em sala de aula dá um exercício de canto, então cada um vai mostrar qual é a voz que tem, um tenor, outro soprano, enfim, e vai falar: olha, você canta bem, olha, você não canta tão bem. Aquele que não canta tão bem, ninguém precisa ser cantor, ninguém precisa ter uma voz maravilhosa, ou seja, né? Cada um tem porque tem, e outros não têm. Então, as habilidades, elas são muito diferentes em cada um de nós. Então, se eu não tenho habilidade para cantar, eu posso ter habilidade para jogar um vôlei, eu posso ter habilidade para escrever, eu posso ter habilidade para ser um bom contador de histórias, enfim. Só que nós precisamos descobrir qual é essa habilidade que temos para produzi-la cada vez mais num crescer. Eu tenho que me fazer bem, melhor, naquilo que eu já tenho habilidade. Eu não posso buscar uma coisa que eu não sei nada, até posso iniciar, adoraria aprender a cantar. Pode fazer um curso de canto. Eu adoraria aprender a escrever. Pode fazer um curso onde você escreve poema, onde você aprende a escrever versos, enfim, tudo que nós tivermos uma habilidade vai fluir com naturalidade. E nós precisamos perceber isso em nós. Qual a nossa habilidade? Qual é a nossa parte que nós temos assim facilidade de exercitar aquilo? Então vamos fazer, vamos treinar.
Por exemplo, o que nós precisamos aprender para sermos bons filhos de Deus, para vivermos um pouco mais próximo de Deus, para termos mais fé em Deus? Nós precisamos aprender a ver o que é que nós temos de bom, para que eu possa me estruturar. Aquilo que eu tenho de bom, eu vou valorizar. E eu vou ter que perceber também o oposto. O que é que eu não tenho que seja bom, ou melhor, o que é que eu tenho que é ruim? O que é que me impede de ir de frente aos desafios da vida? O que é que me mobiliza de aceitar os desafios que a vida me coloca? Eu tenho que saber o que é que me impede. Eu tenho uma ansiedade, eu tenho uma angústia muito grande quando eu estou diante de um desafio, então eu preciso me trabalhar, porque às vezes o desafio nos faz utilizar a motivação. Ai, eu preciso aprender, eu preciso. Olha, eu morro de medo de alturas, mas eu queria aprender a ficar numa altura que é o meu desafio para que eu vença esse medo e eu me sinta bem. Quantos mais medos vencidos, mais paz interior. Então, vamos dizer assim, hoje em dia a espiritualidade é um grande desafio para todos nós, porque nem todas as pessoas buscam a espiritualidade. Pelo contrário, elas muitos fogem da espiritualidade. Por quê? A espiritualidade nos coloca de frente com a realidade moral e ética. A espiritualidade nos convida a fazer uma transformação. A espiritualidade nos mostra como estamos e onde podemos chegar com esta reforma íntima. O que que é a reforma íntima? É um mergulho dentro de si, para que você comece a perceber como mudar esse interior. Se você é maledicente, se você é uma pessoa egoísta, orgulhosa ou vaidosa, em excesso, né? Porque eu digo assim que às vezes você pode ter uma vaidade com o seu corpo, né? Cuidar dele, fazer uma pintura no cabelo, pintar as unhas. Isso é natural, isso é ótimo. Isso mostra que você está vivo e que você pode. Se você gosta de fazer isso, continue. Desde que não seja excessivo, desde que você não parta para um ponto onde isso vai ser um desequilíbrio na tua vida. Então, nós precisamos despertar, sim, a espiritualidade que vai nos levar a uma motivação, que vai nos levar a uma abundância de algo importante, que é eu quero evoluir, eu quero superar esses meus obstáculos interiores. Eu quero superar o medo, a ansiedade, a angústia. Eu quero superar as minhas fobias. Então, a espiritualidade, quanto mais eu me espiritualizo, eu vou encontrar formas de mudar o meu ideal de vida. Se era de um jeito, depois que eu me espiritualizo, eu saio desse jeito e vou buscar novos caminhos. Eu vou buscar o caminho da ascensão, o caminho do uno, eu e Deus. Porque eu, junto com Deus, eu vou me tornar forte. Para Deus sentir-me e para eu sentir Deus, eu tenho que respeitar as leis divinas. Eu tenho que respeitar as bem-aventuranças. Eu tenho que respeitar o que Jesus veio trazer de ensinamento. A hora que eu perceber que chegou a hora de eu mudar, eu vou perceber que eu não vou excluir mais nada, que eu vou buscar o caminho da ascensão, que eu vou sentir Deus em tudo e em todos, e eu vou respeitar as suas obras. O que é obra de Deus? Tudo.
Nada acontece nessa vida que não esteja sob os olhos de Deus. Toda a nossa vida está sob o olhar de Deus. O meu comportamento, o seu comportamento, tudo está sob o olhar divino. E se nós quisermos nos aproximar de Deus, nós precisamos nos reformular, nos reabilitarmos. E o que significa isso? Começar a aprender a amar, começar a aprender a ser gratos, começar a aprender a não excluir nada que é criado por Deus e aprender a amar tudo. Meus queridos, todos nós estamos juntos para aprender. Nós ainda estamos engatinhando neste aprendizado, mas nós não podemos desistir. A desistência seria cairmos em estado de tristeza, desânimo e melancolia. Nós não podemos. Nós temos que ir à frente. Se a tristeza nos golpear, nós temos que fazer oração, lembrar que Deus é amor e que para Deus nada é impossível, porque Deus é o Criador de tudo, do céu e da terra. E Ele vai nos coroar de motivação, de incentivo e de muita alegria no coração. Pense nisso, se entregue aos braços de Deus e se ligue a Ele diariamente através de boas obras, de caridade e de oração. E fique com Ele no seu coração e até o próximo programa. E um beijo bem grande no seu coração. Você acompanhou o Despertar do Ser Integral com Kátia Flor.